Imagina o seguinte cenário: um homem de 40 anos, saudável, sem nenhum problema hormonal conhecido. Ele passa 5 noites dormindo mal. Não é nem privação total, é apenas sono fragmentado, poucas horas de qualidade ruim. No final desses 5 dias, a testosterona dele caiu 15%. Em apenas 5 dias, caiu 15%. Sem mudar a alimentação, sem mudar treino, sem nenhuma doença nova, somente o sono. Hoje eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece, o mecanismo, os estudos e o que fazer se você reconhece esse padrão na sua vida. Ao longo desse vídeo você vai entender 4 coisas que a maioria dos homens nunca ouviu de um médico. Primeiro, por que o sono profundo é a verdadeira fábrica da testosterona do seu corpo e o que acontece quando essa fábrica parou de funcionar direito. Segundo, a diferença entre dormir poucas horas e dormir muitas horas com qualidade ruim, porque são 2 problemas diferentes, com a mesma consequência hormonal. Terceiro, por que a apneia do sono é uma das causas mais subdiagnosticadas de testosterona baixa e como saber se você pode ter isso sem nunca ter pensado nessa possibilidade. Quarto, por que tratar testosterona baixa sem investigar o sono é na prática jogar dinheiro fora? Fica aqui até o final, porque a parte mais importante vem exatamente ali no final. Meu nome é Eduardo Grez, sou médico urologista, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia. 28 anos de formado, atuação focada em medicina sexual masculina. Todos os dias eu atendo homens que chegam exatamente com essa queixa. Durmo, mas não descanso. E quando investigamos a fundo, o sono está silenciosamente destruindo a saúde hormonal deles. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora. Toda semana nós trazemos conteúdos novos sobre testosterona, libido, energia e saúde masculina. Vamos começar pelo básico. A maior parte da produção diária de testosterona no homem acontece durante o sono, especialmente durante aquele sono profundo e durante o sono REM. Isso não é um detalhe pequeno. Os estudos mostram que os picos de secreção de testosterona ocorrem principalmente durante a primeira metade da noite, associado às fases de sono profundo. Ou seja, existe uma janela biológica específica em que o seu corpo produz a maior parte de testosterona do dia. Se essa janela é interrompida, fragmentada, encurtada ou de baixa qualidade, a produção hormonal simplesmente não acontece como deveria. Não é sobre força de vontade, não é sobre disciplina, é sobre fisiologia. Agora vamos ao que a ciência mostra com números reais. Um estudo clássico publicado no JAMA acompanhou homens jovens e saudáveis que foram submetidos à restrição de sono apenas 5 horas por noite durante uma semana. E o resultado, os níveis de testosterona caíram entre 10% e 15% em relação aos níveis basais, em apenas uma semana em homens jovens e saudáveis, sem nenhuma outra alteração no estilo de vida. Esse dado ele é importante porque mostra que não precisa de anos de sono ruim para o corpo sentir o impacto. 5 noites já são suficientes para gerar uma queda mensurável. E se isso acontece com homens jovens, imagina o efeito acumulado em homens de 40, de 50 anos que dormem mal há anos sem nunca terem investigado isso. Se esse dado te impactou, deixa o like agora, isso ajuda o nosso canal a chegar a mais homens que precisam ouvir isso. Agora, um ponto que confunde muita gente. Dormir poucas horas não é a mesma coisa que dormir mal. Você pode dormir 8 horas e ainda assim ter um sono de má qualidade. Um sono fragmentado, onde você desperta brevemente várias vezes durante a noite, mesmo sem lembrar disso de manhã. Isso impede que o corpo entre nas fases mais profundas do sono. E é justamente nessas fases profundas que a produção hormonal de testosterona acontece. Então, um homem pode dormir a quantidade de horas recomendada e ainda ter testosterona comprometida, porque o problema não é apenas a quantidade, é qualidade. E aqui chegamos numa das causas mais subdiagnosticadas de testosterona baixa que eu vejo na prática clínica, a apneia obstrutiva do sono. A apneia é caracterizada por pausas repetidas na respiração durante o sono, às vezes dezenas, até centenas de vezes por noite. Cada pausa fragmenta o sono,
impede que o homem tenha o sono profundo, reduz a oxigenação cerebral, eleva o estresse fisiológico durante a noite inteira. Estudos mostram que homens com apneia obstrutiva do sono moderada a grave têm níveis significativamente mais baixos de testosterona comparados a homens que não têm apneia. E o detalhe mais importante, a maioria dos homens com apneia não sabe que tem, eles só sabem que roncam, porque a esposa reclama do ronco, que acordam cansados, mas nunca associaram isso a um problema hormonal. Se você ronca, tem pausas respiratórias relatadas por quem dorme com você, ou acorda com uma sensação de sufocamento, isso merece uma investigação séria, com polissonografia se for indicado. Tem mais um mecanismo que conecta tudo isso, o cortisol. Quando o sono é de má qualidade, o cortisol noturno tende a ficar elevado. E cortisol elevado compete diretamente com a produção de testosterona, como já expliquei em outro vídeo sobre estresse crônico. Mas aqui está o detalhe perverso desse ciclo. Sono ruim eleva o cortisol. Cortisol elevado fragmenta ainda mais o sono. Sono fragmentado reduz mais a testosterona. Testosterona baixa prejudica ainda mais a qualidade do sono. É um ciclo que se alimenta sozinho e que raramente é interrompido sem uma intervenção direcionada. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que sempre reclama de estar cansado, mesmo tendo dormido bastante. Pode ser exatamente a informação que ele precisa. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo inteiro. Eu vejo com frequência homens que iniciam reposição de testosterona sem que ninguém tenha investigado a qualidade do sono deles. O que acontece? Eles melhoram parcialmente, porque a reposição está entregando o hormônio que falta. Mas o sono continua ruim, o cortisol continua elevado e o ciclo continua se alimentando por baixo do tratamento. É como tentar encher uma piscina com um buraco no fundo. Você consegue manter algum nível de água, mas nunca o nível que deveria ter se o buraco fosse corrigido primeiro. Tratar testosterona baixa sem investigar o sono não é tratamento incompleto. É, na prática, ignorar metade do problema. Então, o que fazer na prática? Primeiro, se você ronca ou tem suspeita de apneia, procure investigação com polissonografia. Esse exame pode ser feito em casa ou em laboratório de sono, e é a forma definitiva de saber se você tem apneia e qual o grau. Segundo, priorize a higiene do sono. Ambiente escuro, temperatura adequada, horário regular para dormir, inclusive nos finais de semana. Terceiro, evite álcool perto do horário de dormir. O álcool pode até dar uma sensação de que o sono vem mais fácil, mas ele fragmenta drasticamente essa arquitetura do sono profundo. Quarto, se há suspeita de testosterona baixa, peça o painel completo de exames, testosterona total, testosterona livre, SHBG, junto com a avaliação do sono. Não trate isoladamente, investigue os dois juntos. Se você chegou até aqui, você já entende mais sobre a relação entre sono e testosterona do que a maioria dos homens de 40, de 50 anos. A pergunta que eu deixo para você é simples. Você dorme 8 horas e ainda acorda destruído? Você ronca ou alguém já te falou que você para de respirar durante a noite? Se a resposta for sim, o próximo passo não é aceitar isso como parte da rotina, é investigar. Se você quer fazer essa avaliação comigo, o link para agendamento está na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu atendo presencialmente e online. Me manda uma mensagem. O seu cansaço pode ter nome, causa e solução. Você só precisa investigar do jeito certo. Um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.